Antes até de eu ler, deixa eu orar também para que você receba esta palavra no seu coração aí. Espírito Santo, o Senhor tem feito milagres, como nós cantamos e como nós oramos. Eu sei que muitas pessoas já receberam esse milagre, já receberam a cura onde eles estão, e o Senhor já está fazendo a obra que deve ser feita, mas, Senhor, a principal obra acontece através e pela Tua Palavra. A Tua Palavra diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então agora há uma necessidade de que eles ouçam, de que esse homem, de que essa mulher ouça esta palavra. Então, em nome de Jesus, eu quero que o Espírito Santo ajude a que eles entendam, que eles compreendam, mas que eles recebam, eles decidam receber a Tua palavra. E quando eles recebem a Tua palavra, eles recebem a Jesus, que eles Te recebam, Senhor Jesus. Então, Espírito Santo, ajuda esses corações, ajuda esta vida, ajuda que eles lutem contra a dúvida, lutem contra os questionamentos totalmente aleatórios, que eles questionem, mas se for questões boas, saudáveis, mas livra os Teus filhos de toda essa confusão mental, de todos esses paradigmas filosóficos que impedem as pessoas de fluir e receber Jesus. Que nesta hora as mentes estejam cativas à Tua vontade, em nome de Jesus, amém e amém. E vamos para a palavra então, em nome de Jesus. Vamos, Mateus capítulo 13, a partir do versículo 10 diz assim: Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram. Aproximaram-se de Jesus, claro, a gente está falando aqui de Jesus. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes fala por parábolas? Por que lhes fala por parábolas? Ao que ele respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas àqueles não lhes é isto concedido. Vou repetir: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é concedido isto. Pois ao que tem, lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem e não entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Olha só a profecia: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Por quê? Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado ouviram, veja bem, de mau grado ouviram com os ouvidos, fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade eu vos digo que muitos profetas e pessoas justas desejaram ver o que vês e não viram, ouviram o que ouvis e não ouviram. Aleluia, aleluia. O que eu quero ministrar no teu coração hoje, o título é O Mistério Revelado. O Mistério Revelado. Tinha um louvor que fala alguma coisa nesse sentido. Depois, se vocês forem lembrando, passa por Douglas ali para ele tocar fala alguma coisa sobre o mistério revelado. Eu estava pensando, mas eu não consegui lembrar desse louvor.
O título dessa ministração, então, por que o mistério revelado? Eu estava pensando sobre ontem. Esses dias eu estou estudando bastante sobre o fim dos tempos. Eu tirei esses tempos, né, de quarentena quarentena forçada, para poder tirar meu tempo para estudar mais a palavra. E eu estou estudando bastante coisa sobre os fins. E quando você vai estudar, você tem que estudar a Bíblia, é claro, mas você tem que também estudar as notícias, ou seja, o que está acontecendo. E quando eu falo estudar as notícias, não é as notícias que você ouve nos canais abertos, porque infelizmente o nosso canal aberto de televisão e muitos canais de rádio e internet também são canais que estão interessados não em dar as notícias, porque o jornalismo foi feito apenas para repassar. O jornalismo seria para repassar o fato. Então, aconteceu, eu falo que aconteceu. Isso é jornalismo. É falar do que aconteceu, relatar um fato. Mas infelizmente nossa rede de jornalismo nacional e até posso dizer global, elas não estão envolvidas em apenas querer dar a notícia verdadeira, ou seja, o fato ocorrido, mas eles estão mais interessados em ganhar dinheiro. E para se ganhar dinheiro com o jornalismo, eles ganham muito dinheiro. Isso já foi entendido há muito tempo atrás, não foi por causa do que está acontecendo agora no mundo, mas o jornalismo ganha muito dinheiro com o que nós chamamos de sensacionalismo. O sensacionalismo é aquilo que atrai as pessoas, né? Ou seja, é contar sobre a morte de alguém, ou inventar uma mentira, que agora a gente chama essa mentira num termo no inglês de fake news, né? Antigamente era só mentira, agora nem mentira mais a gente fala, né? Agora o linguajar está mudando, né? Antigamente a gente podia falar notícia mentirosa, é notícia mentirosa, mas não, agora fake news, né? Os termos todos americanizados, né? Mas enfim, não importa como se chama isso, se de fake news ou de notícia mentirosa, mas essas notícias mentirosas, elas surgem como as pessoas se interessam por coisas que chamamos de sensacionalismo, e porque elas se interessam por isso, então eles ganham mais audiência. Ganhando audiência, eles fazem mais propaganda. Fazendo mais propaganda, eles ganham dinheiro, não só de quem está fazendo a propaganda, mas também dos meios políticos. Então junta jornalismo com política, com tantas outras coisas, e a gente não tem acesso à verdade. Então eu vou confessar para você que nesses tempos que eu estou estudando agora sobre o fim, estou estudando muito sobre as coisas finais, e estou buscando notícias reais. Como é difícil encontrar notícia verdadeira, gente. Como é difícil. Você tem que fuçar sites, você tem que ir lá ver links para ver se é real. Às vezes você não pode só ouvir a pessoa citar, você tem que entrar lá no argumento da faculdade, você tem que entrar no argumento técnico lá de quem fez a ciência ou relatou aquela. Às vezes tem que entrar em links da NASA, em links de várias instituições, para você ler, para você saber se é verdade ou se é mentira. Então não dá apenas para ouvir um youtuber falando e você acreditar no que o youtuber disse. Você precisa de ir lá e ler o artigo, ler o site, para ver se é real, né, a fonte. Então dá muito trabalho para vocês terem acesso à verdade. Repita isso comigo na sua casa, pelo menos na sua mente, né? Dá muito trabalho para ter acesso à verdade. Dá muito trabalho. Repete isso comigo. Você que está aqui, você pode repetir. Diga: dá muito trabalho para ter acesso ao conhecimento. Ou seja, para ter acesso ao conhecimento, eu preciso de me mover. Quando eu digo muito trabalho, é o trabalho de ir. A palavra do Senhor diz assim: vinde a mim. Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ou seja, Jesus está fazendo uma oferta, sim ou não? Jesus está fazendo uma oferta. Vinde a mim, Mateus 11, versículo 27 e 28. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Esse é o tema-chave da nossa igreja. Agora olha que coisa interessante. Jesus está com um alívio pronto. Jesus está com a cura, Jesus está com a bênção em mãos. Mas eu preciso ir até Ele, porque o texto começa com
vinde. Ou seja, se eu não tiver o trabalho de ir, eu não vou receber o alívio de mão beijada. É como se Jesus estivesse dizendo: o alívio está aqui, o alívio está aqui, vinde, pegue. E então eu preciso de ir até Jesus. Isso, eu chamo isso de trabalho. É isso que eu chamo de trabalho. E do mesmo jeito que dá trabalho para ir, porque eu tenho que me mexer para as coisas acontecerem, para adquirir conhecimento também, eu preciso de ter trabalho. Para mim ter conhecimento, eu tenho que ler, eu tenho que buscar. E se eu for buscar conhecimento, eu encontro. Mas o conhecimento que nós estamos falando que dá trabalho aqui não é conhecimento das coisas humanas. Sim, se você buscar conhecimento na ciência, você vai também ter muito conhecimento científico. Mas nós não estamos falando de conhecimento científico aqui. Estamos falando do conhecimento da verdade. Porque a palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, agora, como é que eu faço para conhecer a verdade? Eu tenho que ir. Em outro texto diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Olha só, então vamos unir um versículo com o outro. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ou seja, eu tenho que ter conhecimento da verdade para que a verdade me liberte. Só que o outro texto diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Ou seja, eu não estou tendo a liberdade, a libertação, porque eu não conheço a verdade. Eu não conheço a verdade porque eu não busco a verdade. E esse texto que fala que o meu povo perece por falta de conhecimento, as pessoas não lêem o texto que vem depois. Por favor, busque para mim aí esse texto. Oséias 4:6. Só que eu acho que é interessante você ler o versículo 7, porque o 7 ele ainda é pior, ou mais pesado. Pior não, mas mais pesado do que o 6. Porque o 6 ele diz: o meu povo perece por falta do conhecimento. Mas o 7 diz assim: porque rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei. Então, preste atenção no que Oséias está dizendo. Oséias está dizendo que a falta do conhecimento está fazendo com que o povo pereça. Mas Deus está falando através da boca de Oséias alguma coisa ainda pesada. Ele diz: não é só que o pessoal não conhece, eles estão rejeitando conhecer. Olha que coisa terrível. Não é só o fato de não conhecer: não sabia, né? Eu não sabia. O problema não é não saber, o problema é as pessoas não querem ficar sabendo. Elas se contentam em sentar e ouvir, se contentam em sentar e receber. Nós estamos numa época, nós estamos em um período, nós estávamos falando sobre isso ontem à tarde, lá em casa. Nós estamos numa época, me perdoa a palavra que eu vou te dizer, do emburrecimento e da idiotização. Do emburrecimento, da idiotização. Por que emburrecimento? As pessoas não querem ter trabalho de estudar, não querem ter trabalho de conhecer. Eu sou músico, e como músico, na minha época não tinha cifra clube, não tinha outros meios de você ter acesso a cifras de hinos. Então tudo que a gente precisa, quando a gente queria descobrir um cântico, a gente queria tocar uma música, a gente tinha que ir para a beira do gravador, do rádio ali, apertar aqueles botões. Ai meu Deus, eu estou ficando velho. Tem que apertar aqueles botões e fazer com que a fita, gente, o que é fita, pastor? O que é fita, cassete? Pois é, você que riu aí na sua casa porque você também já apertou o botão. Você tem 30 anos, já se passaram aí na sua vida, no mínimo. Então eu tinha que apertar o botão para ficar indo para trás e voltar, e eu ficava voltando ali muitas vezes para poder ouvir algum trecho da música, para pegar aquela nota através do ouvido. Porque eu falo que eu sou músico, mas eu não sou de verdade, né? É fake news. Porque o músico de verdade, ele sabe ler partitura. Eu não sei, então eu não sou de verdade. Eu apenas sei tocar o instrumento. Então, e eu ouvi ali com o meu ouvido, e
e tentava pegar as notas e pegava. Bom, isso me gerou um bom ouvido, né? Então eu sei fazer bastante notas, não suficiente, mas bastante. Mas o que eu percebi? Que agora, quando eu ia eu não vou ficar falando mal do canal lá das cifras, porque tem vários. Mas quando eu ia lá pro site das cifras, pegar uma certa música e eu via lá, alguém postou a cifra lá, alguém colocou lá. Porque qualquer um pode pôr, né? Então alguém colocou lá. E eu começava a tocar, falei, mas isso não está dando certo. Isso não está dando certo. E tentava de novo, não dava certo. Eu falei, essa pessoa que pôs a cifra está errada, ele está errado, essa cifra não está no lugar certo. Já aconteceu isso com você? Deve ter acontecido, por quê? Porque quem colocou lá, às vezes nem sabia tocar direito, ou ela errou na hora de colocar, sei lá o que ele fez. E aí quem não sabe tocar, quem não tem conhecimento, fica tentando copiar a pessoa que escreveu, mas nunca vai dar certo. Nunca vai dar certo porque a nota está errada. Mas por que ele não sabe que está errado? Ele não sabe que está errado porque ele não está buscando conhecimento, ele está apenas se dando o luxo de copiar alguém que já escreveu. Ele não se deu o trabalho de ouvir a música e de averiguar se a nota está caindo no lugar certo, até talvez buscar uma nota melhor do que aquele cara que escreveu ali naquele site de cifras. Estou falando essa linguagem aqui, talvez você não está entendendo nada porque você não toca instrumento, né? Você nem sabe o que eu estou falando. Mas o que eu estou querendo dizer para você é que hoje, os músicos e esses jovens e adolescentes que querem tocar hoje, eles não estão se dando trabalho, eles não estão trabalhando para tocar, eles estão se dando ao luxo de digitar num determinado site lá e achar que está tudo pronto e tudo está mastigado. Já passei semanas tentando pegar uma música. Eu já tentei semanas tentando pegar sozinho, e eu quero dizer uma coisa, eu não consegui. Eu estou falando de semanas mesmo, horas e horas e horas tentando pegar, e eu não consegui. E alguém acha que vai pegar o violão de hoje para amanhã, olhar a cifra que alguém colocou lá de mão beijada e tocar ali, e vai dar tudo certo. Sabe como é que eu chamo isso? Me perdoe. Isso chama-se idiotização musical, emburrecimento. Porque quando, tempos atrás, quem queria tocar piano tinha que passar muitas e muitas e muitas horas ao piano. Quem queria tocar violão tinha que passar muitas e muitas e muitas e muitas horas treinando. Quem queria cantar teria que passar muitas e muitas e muitas horas treinando as cordas vocais e fazendo aquecimento vocal e tantas outras coisas que precisa. Nos tempos antigos, até para brincar dava trabalho. Eu lembro que para mim rodar peão era um negócio de madeira que tinha uma pontinha de metal, para você que nunca viu, e a gente enrolava uma cordinha nele e a gente jogava essa cordinha, esse peão, para ele rodar. A gente tinha que jogar ele, puxar a cordinha e ele ficava rodando. Isso é na minha época. Hoje as crianças nem sabem o que é isso. Mas eu lembro que a gente, os mais fracos, né, os iniciantes, eles jogavam assim, né, de ladinho, porque eu era iniciante, então eu jogava de jeito mais fácil. Mas quando você ia se aperfeiçoando, você já pegava o peão de cabeça para baixo. Eu lembro que quem me ensinou isso foi o profeta Darcy aqui. Eu lembro que ele chegou, ele tinha aprendeu comigo que ele era da rua. Eu não, eu era de apartamento, garoto de apartamento. E ele chegou com o peão de cabeça para baixo, e ele jogava assim, e ele nem puxava a cordinha, ele só jogava. E eu falei, meu Deus, que louco isso aí. E eu falei, eu quero aprender esse negócio. E a gente tinha um negócio, a gente fazia um círculo no chão, que a gente chamava aquele círculo de cela. Olha os nomes. Se chamava de cela. E se a gente errasse, se o peão não rodasse, o peão teria que ficar ali no meio do círculo. Tem gente que está chorando de alegria vendo contando essa história, com saudade. E aí aquele peão ficava na cela. E aí a gente que estava com o peão na mão, com a nossa vez, a gente tinha que jogar o peão para que o peão batesse no outro, e se esse peão saísse de dentro do círculo, a gente pegava e ganhava o peão da outra pessoa. Então aqueles que jogavam o peão assim, preste atenção, aqueles que jogavam o peão assim, ó, e puxavam a cordinha, a chance deles tirarem o peão da cela era mínima. Mas aqueles que jogavam assim, ó,
Não tinha peão que ficava, se a mira do cara fosse boa, não tinha peão que ficava ali dentro. Quando eu olhei daquilo, eu endoidei, eu falei, não quero ser assim. E deixa eu te falar, para brincar, para fazer uma brincadeira, eu tive que ficar semanas e semanas e semanas e semanas tendo conhecimento de como virar a mão, de como que era aquilo, treinando. Repete essa palavra comigo: adquirindo conhecimento para brincar. Olha só. E uma vez que eu adquiri o conhecimento, aí eu fiquei bom no negócio. E agora, depois de velho, fui brincar com o pastor Douglas ali, lá na rua. Lembra? Você nem lembra disso, lembra? O Darcy estava junto, nem sei quem estava junto. Estava você e mais alguém, não lembro quem era. Os dois perderam de mim depois de velhos. E olha que eles eram bons também. Aquilo ali era menino de rua. Você não está vendo ele, é o que está no teclado ali, o pastor Douglas. Tudo cresceu na rua aqui, era tudo bom de peão. E agora, depois de velho, eles perderam para mim. Vamos desafiar de novo? Vamos embora de novo? O que eu quero dizer? Eu quero dizer, olha só, gente, que o conhecimento que eu adquiri na infância, passei tantos e tantos tempos conhecendo, que mesmo depois de velho, passam mais de 25 anos, eu não me esqueci daquele conhecimento. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Estão ou não estão? Que legal que se você entendeu, você já está com o Espírito Santo. Aí você pergunta por quê? Porque agora eu falei por parábolas. E eu não sei se você prestou atenção no texto que eu li. E o texto começa com os discípulos perguntando a Jesus por que ele falava por parábolas. E Jesus falou assim: eu falo por parábolas porque existem, e ele fala assim, existem dois grupos de pessoas. As pessoas que é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, e aqueles que os mistérios não serão concedidos. Por que Jesus falava por parábolas? Ele falava por parábolas porque parábola é uma história de coisas ou fatos que aconteciam no dia a dia, no cotidiano, principalmente no trabalho das pessoas. Ele usava situações do trabalho, da vida, e ele usava aquela ilustração para simbolizar algo que estava por vir, uma profecia ou alguma coisa concernente ao reino dos céus. Por exemplo, eu usei aqui a parábola do peão, a parábola da brincadeira de peão, para falar para você como é que adquire conhecimento sobre alguma coisa, ou melhor, para falar do trabalho para adquirir conhecimento. E quem entendeu a parábola já se tocou como é que funciona. Quem foi revelado dessa parábola falou: olha, agora eu entendi o que é conhecimento. Conhecimento dá trabalho. Quer dizer que o conhecimento não é só saber que existe um peão que joga. Eu preciso de ir lá e aprender, eu tenho que buscar, eu tenho que treinar. Conhecimento é algo que dá trabalho. Então eu entendi, viu? Se você entendeu a parábola. E é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo a vocês que são espirituais, eu vou dar, você vai ser concedido a você o entendimento, para que as parábolas revelem para você as coisas concernentes ao reino de Deus e as coisas eternas. Mas você que não quer, você que não será concedido, aí você fala: injusto, pastor. Aí aqueles que não entenderem, então Jesus está fazendo acepção de pessoas. E por que quem não vai entender nada? Na verdade não é que eles não vão entender. A palavra do Senhor diz aqui no versículo 13, ele diz assim, por isso eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, ouvindo não ouvem e nem entendem. Mas aqui ele não está dizendo isso baseado simplesmente porque eles não, Jesus está fazendo de propósito, dizendo: eu vou falar algo para eles não entenderem. Não, o que ele estava dizendo, por exemplo, no versículo 12, é que há pessoas do reino dos céus, até dentro da igreja, que crescem no conhecimento do reino, mas também há pessoas que crescem, buscam entendimento, buscam conhecimento, trabalham para conhecer mais a palavra de Deus. Mas tem pessoas que são incrédulas, e tudo que você fala para ela não acha que não é assim. Eu não quero saber disso, eu não entendo, eu não quero saber, eu quero viver minha vida. E elas começam a rejeitar o conhecimento.
E essas pessoas são chamadas de incrédulas, porque tudo que você vai tentar ensinar, elas não acreditam. Não é que elas não têm acesso, elas dizem: eu acho que não é assim. E elas rejeitam o conhecimento. E esses incrédulos, eles vão se afundando. Afundando o que? Na falta do conhecimento. E falta de conhecimento, sabe qual é a palavra? Falta de conhecimento, a palavra é ignorância. Ignorância não é um xingamento, não é um termo pejorativo. Ignorância é uma pessoa que não conhece. Então, quando a pessoa vai rejeitando as coisas eternas de Deus, dizendo: acho que não é assim, acho que isso aí é balela, acho que isso aí é coisa, e vai rejeitando, ela vai se afundando na sua escuridão. E quanto mais ela se afunda na sua escuridão de ignorância, ela vai ficando em trevas, nas trevas da ignorância. E essas trevas da ignorância, o Senhor chama de mistérios. Para a pessoa começa a virar um mistério, mas para nós se torna a revelação. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? No versículo 13, ele está dizendo sobre pessoas, ele está falando, eles vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem. Mas presta atenção, eles podem ver. Não é uma questão que Deus falou: para aquele ali eu vou bloquear o olho, para aquele ali eu vou bloquear o ouvido, para aquele ali eu vou bloquear. Não é, Deus não está bloqueando nada de ninguém. Nós temos livre arbítrio. Livre arbítrio. Sempre nós temos o poder de decidir se eu quero ou se eu não quero. Então a questão não é que eles estão com os ouvidos, a boca tapada. Não. Eles podem ver, mas eles se recusam a ver. Nós estamos com uma briga política agora em nosso Brasil, está dividido em duas partes. Eu não quero entrar em política agora, mas é impressionante que quem faz parte de um lado X, tem o lado X e o lado Y. Quem faz parte do lado X, você pode falar para ele o que você quiser falar, você pode mostrar documentos, você pode dizer: é assim, ó, você lê aqui, ó, lê isso aqui não é fake news, isso é uma notícia, isso é um fato. Essa pessoa, ela cegou, ela diz: eu não quero te ouvir, eu não quero entender. Esse é o lado X. Por mais que você queira falar, a pessoa decidiu, ela não quer ouvir. Aí você vai para o lado Y, você não pode citar nenhum nome. Se você falar o nome da pessoa, mas você conhece, você sabe o que é isso? A pessoa não quer saber, eu não quero te ouvir, não me interessa o que eu não quero. Ou seja, ela está rejeitando, ela se recusa a tentar entender o outro lado. Nós estamos em um período agora triste da história, onde nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens e parte dos adultos, porque alguns adultos ainda, eu digo os adultos talvez, eu não sei, não vou chutar a idade aqui não, mas as nossas crianças, adolescentes e jovens, infelizmente nós estamos num período de emburrecimento e de idiotização. Por que emburrecimento e idiotização? Emburrecimento porque eles rejeitam o conhecimento. Eles estão num planeta agora muito acessível. Tudo vem na mão e vem feito, já vem pronto. Nós temos na geração micro-ondas, Clicou, colocou ali dentro, apertou o botãozinho, está tudo pronto. Então, se está tudo pronto, por que eu vou ter o trabalho de tentar fazer? Se está tudo pronto, por que eu vou ter o trabalho de tentar buscar algo novo? E a grande massa então se contenta em não aprender, se contenta apenas em receber o que já está pronto. Mas quem falou que o que já está pronto é bom? Ou seja, o que já está pronto pode ser bom, pode ser ruim, mas não importa, já está pronto, me dá aí que eu pego, me dá aí que eu recebo. Então não está se dando o trabalho de estudar, de averiguar, de pesquisar. Sabe, eu quero que está pronto, eu quero clicar e funcionar. Eu não tenho tempo para esperar que as coisas aconteçam. Isso vai demorar muito tempo, eu só vou conseguir jogar peão, Darcy, só daqui uma semana, eu quero jogar hoje. Então, mas hoje você não vai conseguir, precisa de muito treino. Eu quero trocar o instrumento hoje você não vai conseguir, você só vai conseguir tocar instrumento desse jeito daqui 6 meses. Não, 6 meses é muito tempo, então eu vou comprar um equipamento eletrônico. Porque o equipamento eletrônico, eu aperto o botão e ele já começa a tocar, então é mais fácil. E hoje eu vejo nos shows, na grande maioria dos shows, isso já chegou no meio evangélico.
Você tem 3 pessoas tocando. 3. Antigamente era uma equipe. Não era, Douglas? Antigamente era uma equipe. Você tinha um naipe de metais, cara, coisa mais linda. Era sax, pistão, trompete. Você tinha ali uma galera com os metais. Você tinha uma outra galera com as cordas. Era 2, 3 violões, violinos. E aí você tinha uma outra galera com metais, com todo tipo de percussão, com todo tipo de percussão em cima do púlpito. Como eu amava aqueles instrumentos de percussão. Era todo tipo que você possa imaginar. E os caras tinham aquilo ali em volta deles. Mas olha só, todos esses instrumentos de percussão que deveriam aprender a tocar, chacoalhar e fazer tantas coisas, eles foram trocados por um equipamento assim, desse tamanhozinho, com o seu nome. Um círculozinho desse tamanhozinho. Vocês sabem o nome daquilo? Esqueci, me perdoe. Esqueci o nome daquilo. Agora é só apertar o botão. Eu aperto o botãozinho. Então agora sabe o que acontece? Aquele moço que tocava tudo, aquela moça que tocava aquelas coisas, agora o baterista vai lá e coloca aquele aparelhinho do lado, e ele só aperta o botão, ele substitui aquela pessoa. O tecladista vai lá e troca o som do teclado, ele substitui todos os caras que tocavam pistão, sax, etc. Então o teclado substitui o trocentos instrumentos, aquele negócio da bateria substitui o percussionista. E agora tem os sintetizadores vocais que substituem as vozes. O cara me ofereceu um esses dias que você pega o aparelhinho, você conecta no seu celular. Olha isso. E eu não preciso de alguém fazer segunda voz para mim. Quer dizer, isso já existe faz tempo, né? Mas esse está conectado com o celular. É moderno por conta do celular, mas a técnica já existe faz tempo. E você conecta ali no seu celular, pluga o violão e você começa a cantar. E eu posso colocar 2, 3 vozes na minha própria voz. Ou seja, eu não preciso convidar um companheiro para fazer segunda voz para mim. Olha, eu substituí meu companheiro de voz. O equipamento substituiu. Então substitui a voz, substitui o violino, substitui o saxofone, substitui o percussionista, substitui a letra. Não preciso mais escrever, porque agora os programas agora eu posso falar e ele escreve para mim. Sabiam disso? Eu posso falar aqui, ele escreve o texto para mim. Substitui a pesquisa, eu não preciso mais pesquisar. Eu entro lá na internet com 2, 3 cliques e eu copio e colo todo um trabalho de pesquisa de um mês, talvez um mês de pesquisa. Ele é substituído por 2 teclas chamadas Ctrl+C, Ctrl+V. 2 teclas substituem um mês de pesquisas, ou até anos, né? Ou anos de pesquisa. Sabe como é que chama isso? Idiotização. Emburrecimento. Ou melhor, emburrecimento. A falta de conhecimento que leva a pessoa a ser um idiota. Idiota é aquele que vai pelo que os outros falam. Ele não procura saber a verdade. A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A palavra do Senhor nos convida a receber um mistério que é revelado. E esse mistério é das coisas eternas de Deus. Por que eu estou falando isso hoje? Porque estamos nos tempos finais. Estamos nos tempos que estão premeditando ou pré-volta de Cristo. O rei está voltando. Há muitas profecias nesse livro, muitas parábolas que Jesus escreveu, muitos escritos com linguagens figurativas, muitos exemplos de linguagens figuradas, parábolas que estão contidas nesse livro, que eles revelam para nós o que está acontecendo nesse tempo. Mas por que eu não consigo ver isso, pastor? Eu leio, mas eu não consigo ver. E aí chega o filósofo e diz: olha, eu conheço essa escritura de vocês. O filósofo diz: eu conheço essa escritura de vocês, eu já li esse livro de vocês. Porque os filósofos leem a Bíblia, não sei se vocês sabem disso. Os historiadores, os arqueólogos, os cientistas, eles leem a Bíblia como um livro qualquer. E eles falam: eu já li esse livro de vocês, não tem nada disso que vocês estão falando. Vocês são loucos. Da onde você tirou isso? Da onde você tirou que essa linguagem, essa historinha que você leu aí está dizendo isso que você está falando?
Repete comigo: mistério revelado. Por trás da historinha tem uma revelação. Por trás daquela frase tem uma revelação. Mas como que eu sei que é revelação? De onde você tirou isso? Conhecimento. Eu busquei conhecimento, busquei conhecer o Senhor, busquei conhecer o Espírito Santo, busquei conhecer como que o Senhor se revela. E agora, quando eu leio a palavra, eu descubro que Ele quis dizer aquilo, porque eu conheço Deus. E quando você conhece alguém, quando você anda com alguém, quando você, como diz a linguagem de muitos, né? Tem gente que fala assim: ó, você quer conhecer a pessoa? Como 1 quilo de sal junto com ela. Quando eu era pequeno eu pensava que eu tinha que ficar comendo sal. Quando eu era pequenininho e eu ouvia isso, eu ficava pensando que eu tinha que ficar comendo sal para me conhecer a pessoa. Mas depois que eu cresci, isso é uma parábola. Isso é uma parábola do, né? Aí é uma como é que fala isso? É uma sabedoria popular. Isso é uma sabedoria popular em parábola. Porque o que significa comer 1 quilo de sal com a pessoa? Um saco de sal. Porque para mim temperar a comida eu uso só um punhadinho, né? Eu pego só um pouquinho para temperar a comida. Então o sal, quantas vezes você compra sal por ano na sua casa? Quantas compras? Você faz várias compras durante o ano, mas quantas você compra sal? Uma por ano? Não sei quantas. Por quê? Porque para aquele sal acabar vai demorar muito tempo, sim ou não? Então se eu estiver morando com alguém, se eu estiver convivendo com alguém, a ponto de nós comermos todo dia, comemos comida todo dia, e conseguir acabar um saco de sal para temperar as comidas que nós comemos juntos, isso significa que eu passei muito tempo com essa pessoa e agora eu conheço ela. E quando você conhece alguém, você começa a perceber o que aquela pessoa fala. Então ela fala com gestos, você já sabe o que ela está falando. Se a pessoa mexer a sobrancelha, você já sabe o que ela está dizendo. Se a pessoa franzir, fala, né, sei lá, se ela fechar a testa assim, você já sabe o que ela está dizendo. Se ela levantar a sobrancelha, você sabe o que ela está dizendo. Se ela falar duas palavras, quando ela fala isso, eu já sei o que é. Não é assim? Quando a gente conhece as pessoas, eu já sei o que ela está falando, eu já sei o que ela está querendo, porque eu conheço a pessoa. E quando eu conheço Jesus, quando eu busco conhecer a palavra, eu estou buscando conhecer a Jesus. Quando eu busco conhecer a palavra, eu estou conhecendo o Espírito Santo. E quando eu conheço o Espírito Santo, os mistérios das parábolas bíblicas, das histórias bíblicas, das profecias da Bíblia, eles começam a ser revelados para mim. E aí não são mais historinhas, não são mais histórias, se tornam revelações. E porque muitas pessoas podiam ouvir, ou melhor, podiam ver, mas se recusaram a ver. Há muitos que poderiam ter ouvido, ou podem ouvir hoje, agora, nessa pregação, mas se recusam a ouvir. Tem muitos que podem compreender, mas se recusam. Não é que eles não compreendem, não, eles estão entendendo o que eu estou falando, mas se recusam a aceitar em compreender. Eles se recusam a compreender e se recusam a aceitar o que compreenderam. Eles preferem se apegar ao que as coisas que eles do mundo. Não, isso aqui funciona assim, ó. É só apertar um botãozinho. E eles se recusam a receber o que é novo, a receber uma explicação nova, se recusam a receber um discernimento novo, se recusam a receber uma vida nova, a um conhecimento que o mundo não está oferecendo, a um conhecimento que as faculdades não oferecem, a um conhecimento que o professor de filosofia não oferece, que o professor de psicologia não oferece. Se recusam a receber um conhecimento que o youtuber não pode oferecer, que aquele apresentador de televisão que você gosta muito, que ele fala ali todas as manhãs, mas ele não pode oferecer. As pessoas se recusam porque é tão fácil. É tão fácil dar um clique na televisão, é tão fácil dar um clique no computador, é tão fácil fazer um cursinho ali A ou B e dizer que eu sou agora alguma coisa, eu sou formado em uma determinada ciência. Por que eu tenho que te ouvir se eu já sou um doutor em uma situação? E elas rejeitam ouvir, rejeitam ver, rejeitam, até compreendem, mas rejeitam aceitar o que compreendem e se apegam nas coisas do mundo. Isso é uma obra de incredulidade e de rebelião. Diga comigo, isto é obra da própria incredulidade e da rebelião
do homem. Presta atenção. Por que a pessoa não tem conhecimento? Ela é incrédula, ela é rebelde, e aí a incredulidade mais rebeldia soma-se com as ações de Satanás. Porque quem é incrédulo e quem é rebelde, ela está como uma presa fácil para Satanás. Satanás pode chegar e contar todas as mentiras que ele quiser. Quando a pessoa é incrédula e rebelde, Satanás pode falar todas as fake news que ele quiser. Porque você sabe quem é o pai da fake news? Está na Bíblia. Sabe quem é o pai da fake news? Vocês já leram isso na Bíblia? Nunca leram? O pai da fake news é o diabo. A palavra do Senhor diz que ele é o pai da mentira. Então fica fácil para o diabo mentir e enganar uma pessoa rebelde e incrédula, porque ela já decidiu rebeliar, ela já decidiu não acreditar. Agora fica fácil o diabo plantar uma mentira. E esses são os dois grupos de pessoas que Jesus apresenta aqui. Ele diz assim sobre as pessoas que decidem acreditar, crer, aceitar o conhecimento, buscar o conhecimento, ter o trabalho de conhecer. E existe um grupo de pessoas que rejeitam o conhecimento, que não querem, que se rebelam. E aí ele diz o seguinte: olha que palavra maravilhosa. Ele diz assim: bem-aventurado, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Aleluia. Mas os outros, versículo 14, ele diz assim: porque para esses outros aí que são rebeldes e não creem, Isaías, o profeta, já tinha dito sobre eles, que eles iam ouvir com os ouvidos, de modo nenhum entenderiam, eles iam ver com os olhos e de modo nenhum eles iam perceber. Por quê? Porque o coração deles, desse povo, está endurecido. Olha só, por que eles não ouvem? Por que eles não veem? Por que eles não entendem? Porque o coração está endurecido, de mau grado ouviram os ouvidos, de mau grado ouviram os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam os olhos e que ouçam os ouvidos e entendam com o coração, e para que eles se convertam e sejam por mim, diz Jesus, curados. Essa palavra aqui, endurecido, esta palavra endurecido no grego se chama pachuno. Não sei como é que pronuncia, mas se escreve pachuno. Você sabe o que é pachuno no grego? Tornar-se estúpido, tornar-se insensível, tornar-se desatento, lerdo. Quando você rejeita por rebelião, o que Jesus está dizendo é que você vai se tornar uma pessoa estúpida, uma pessoa insensível, uma pessoa desatenta, uma pessoa lerda em seu raciocínio espiritual. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Aleluia. Mas nós que estamos decididos a ouvir, você está me ouvindo aqui hoje? Você está me ouvindo na sua casa? Você está me ouvindo aí no seu celular, na sua televisão? Se você decidiu buscar conhecimento, então preste atenção, a palavra do Senhor chama você de bem-aventurado. Bem-aventurados os seus olhos, porque os seus olhos podem ver e os seus ouvidos podem ouvir. Aleluia. Aleluia. Você é um bem-aventurado, você não é um estúpido. Mas os ignorantes, os rebeldes, eles entraram na sua incredulidade, na sua rebelião, e eles foram se afundando pouco a pouco, porque isso é um processo. Eu rejeito hoje, eu rejeito amanhã, eu rejeito depois de amanhã, e todo esse processo de pouco a pouco, eles vai, até a condição de eu ser um ignorante, ou seja, de eu ignorar a verdade. Mas para aqueles que acreditam, e eu espero que seja você, quantos acreditam que estão aqui trabalhando comigo? Quantos acreditam? E se você acredita, e se você é um crente, tem duas bênçãos reservadas para você. No final do versículo 15. No final do versículo 15 ele diz: para aqueles lá não vai ter, eles não vão entender no coração. No final do versículo 15 diz que eles não vão se converter, e eles não vão ser por Jesus curados.
Se eles não vão se converter e não vão ser curados, qual é a bênção que tem para mim, que eu que acredito, eu que creio, eu que estou buscando conhecimento? Qual a bênção que está reservada para mim então? Diga comigo, duas bênçãos estão reservadas para aqueles que creem. A primeira bênção é a mudança de direção, a mudança de vida, a conversão. A primeira bênção que está reservada para aqueles que creem, para aqueles que acreditam, para aqueles que têm conhecimento. A primeira coisa que está reservada é a conversão, ou seja, o Espírito Santo vai te levar a mudar a direção da sua vida. A sua vida vai passar de morte, primeira conversão, você vai passar da morte para a vida eterna. Você vai sair da maldição para a bênção. Você vai sair de um maldito para um abençoado. A primeira coisa, quando você acredita, você tem conhecimento, você vai se converter dos seus maus caminhos. Se tudo dava errado, a partir de agora, seus caminhos vai fazer com que as suas coisas comecem a dar certo, a sua família comece a dar certo, a sua vida começa a dar certo, a sua direção começa a mudar. Mas não é só conversão relacionada à salvação, porque essa conversão vai mudar a sua vida para te guiar para o céu, aleluia. Essa é a maior das bênçãos. Mas é só isso, pastor? Não, é duas. E qual é a segunda? A segunda, você tem o direito também, está escrito aqui, ó: por mim sejam curados. Ou seja, você vai ter mudança de vida, mas você tem também direito a uma cura física, aleluia. Você tem direito a uma nova saúde em Deus. E por isso eu orei por você antes de eu começar a pregar. Por isso nós oramos por cura antes de eu começar essa pregação. Sabe por que eu orei? E por que eu tenho tanta certeza que pessoas foram curadas? Porque a Bíblia está dando direito. Jesus diz: por mim eles serão curados. Todos nós temos o direito de ser curados. Então, se tem alguma doença em você, pode dizer: eu tenho o direito de ser curado, porque Jesus me deu esse direito. João, Evangelho de João 14, ele diz o seguinte: tudo que pedis ao Pai em meu nome, eu vos concederei. Tudo. Então você tem o direito de ter saúde física, ou seja, você tem o direito de mudar de direção, de se converter e ter salvação, e você tem o direito de viver nesta terra curado e saudável, aleluia, aleluia. E para encerrar, nós temos algo que muitos desejaram ter. Ele diz aqui no versículo 17, olha o que ele disse aqui no 17: pois em verdade eu vos digo que muitos dos profetas, olha só, pessoas que tinham vivido antes de Jesus, ele falou muitos dos profetas e das pessoas justas, eles desejaram ver o que vocês veem, eles desejaram ouvir o que vocês estão ouvindo e não ouviram o que vocês ouviram. Sabe o que está dizendo? Que nós somos tão especiais, que nós que nascemos pós Jesus, nós somos pessoas tão especiais. Sabe por quê? Porque Jesus já veio, Jesus já está aqui, Jesus já viveu aqui, Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou, Jesus já se levantou do seu túmulo, e quando ele se morre, quando ele se ergue, ele também me levanta para uma nova vida, para um novo estilo de vida, me levanta para um destino eterno, para uma vida eterna, porque Jesus já ressuscitou. Os profetas diziam que viria alguém vai vir, mas nós já dizemos: ele já veio. Eles diziam: o Salvador virá, o ungido virá e vai me salvar. Nós dizemos: ele já veio, ele já me salvou. Os profetas diziam: um dia ele estará aqui entre nós. Nós dizemos hoje: ele já está aqui entre nós, aleluia. 1 Pedro capítulo 1, aleluia. Deixa eu abrir aqui, estava marcado, mas meu papel caiu, aleluia. 1 Pedro, para me encerrar, capítulo 1. E versículo 10, ele diz assim, olha isso: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça. Acerca da graça, olha aqui que ele está dizendo: a
a vós destinado, investigando atentamente qual é a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles, aqueles antigos profetas, foi revelado que, mas não para si mesmo, mas para quem? Para os profetas antigos foi revelado não para eles mesmos, mas para quem? Ele está dizendo para vós outros, aleluia. Ministravam, eles falavam e serviam a respeito das coisas que agora vos foram anunciados por aqueles que, por mim hoje, está sendo anunciado por mim hoje, que pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Coisas estas que, olha isso, o que eu estou anunciando para você hoje, o que os profetas anunciaram no passado, esse Evangelho de Cristo que já veio, já nasceu, já morreu e já ressuscitou, este Evangelho, olha isso, estas coisas que os anjos anelam em perscrutar, os anjos desejam conhecer, os anjos assistem o que nós estamos vivendo para ver como funciona a graça. Sim, os anjos estão assistindo a graça que está sendo revelada sobre você, porque os anjos não conhecem o futuro também, só Deus conhece, e os anjos ficam assistindo, de camarote, vendo como será o próximo passo de graça que Jesus vai dar, qual é o próximo milagre, qual é a próxima revelação que eles vão ter, qual é a próxima maravilha que vai acontecer, qual é o próximo bênção, qual é a próxima misericórdia que o Pai vai dar para eles. E os anjos ficam assistindo, admirados. E eu acredito que os anjos falam, eu acredito que se tivesse um diálogo entre anjos, eles dialogariam dizendo: ah, se eles soubessem, ah, se eles soubessem, ah, se eles conhecessem. Mas você que aceitou Jesus, e se você quiser aceitar Jesus, para você que já aceitou de verdade, para você que não rejeita o conhecimento, para você que não rejeitou e não rejeita a palavra, para você que não está com o coração endurecido, estúpido, pachudo, como diz no grego, para você que não se torna uma pessoa endurecida, para você que não é um rebelde, para você que aceitou Jesus e para você que quer aceitá-lo agora, escute, o conhecimento, o mistério para nós está sendo revelado, e esse mistério é Jesus Cristo de Nazaré, é a salvação eterna, é a cura divina, é a paz, é a alegria, é a justiça que o mundo não conhece, que só o Senhor pode dar. E tudo isso, o reino de Deus está sendo revelado, é um mistério revelado a nós, revelado a você, e pode ser revelado a você que já acredita, e pode ser revelado a você que não acreditava, mas está acreditando agora. E eu quero te convidar. Você quer que esse mistério seja revelado para você? Você quer conhecer? Ah, eu já li esse livro preto, tem até na cabeceira da minha cama. Eu tenho um livro desse mofado lá dentro da minha gaveta, que era da minha avó. Eu tenho um livro desse aqui que era do meu avô, do meu pai. Está guardado lá na gaveta, mas eu já tentei ler, mas eu não entendo nada, eu não consigo compreender. Você quer começar a ter os mistérios revelados na tua vida hoje? Então levante a sua mão comigo na sua casa. Levantar a mão significa estou rendido. Estou rendido. Então se renda ao conhecimento agora, se renda à palavra agora, deixa a ignorância de lado, deixa a sua rebelião, deixa essa palavra maldita. Eu não sei quem foi que inventou essa frase, por mim eu tirava essa frase do português. Que frase, pastor? Não tem nada a ver, não sei quem inventou essa maldição dessa palavra, não tem nada a ver. Tira isso da sua mente agora, tira a confusão, tira a rebelião, se jogue no conhecimento da graça de Deus, no conhecimento de Jesus. Levante uma das suas mãos em rendição, como se você tivesse rendido agora. Diga: eu me rendo. E repita essas palavras comigo. Diga comigo: Espírito Santo, neste dia eu entendi
Na verdade, muitas vezes eu já tinha até compreendido, mas eu me rebelei e eu me neguei a conhecer mais de Ti, a conhecer mais a Tua palavra. Mas hoje eu decido a me lançar no conhecimento das Tuas verdades. Espírito Santo, eu me rendo a Jesus Cristo de Nazaré, eu me rendo à cruz, eu me lanço na cruz de Cristo, eu me lanço também na ressurreição de Cristo. E hoje eu decido ressuscitar com Cristo Jesus para uma nova vida, uma vida de conhecimento, uma vida de graça, uma vida de misericórdia, uma vida de paz, uma vida de cura, uma vida de conversão, uma vida de salvação. Diga: eu decido conhecer só o que os filhos conhecem. Eu decido receber a revelação dos mistérios de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Vamos aplaudir ao Senhor, você que está aqui comigo. Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Vamos aplaudir, aplauda mais forte, aplauda. Adorem, adorem. Senhor, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida. Aleluia. Senhor, te conhecer e prosseguir em te conhecer. Eu te amo, obrigado por você ficar aqui conosco até agora, e eu quero que você tenha um excelente domingo, uma excelente semana, que a sua vida seja a melhor vida aqui nesta terra até Jesus Cristo voltar, porque nós vamos viver a melhor vida na eternidade com Ele, em nome de Jesus, amém e amém. Até a próxima atividade, em nome de Jesus.